Sim. Boa noite! Quando alguma coisa dá errado é porque vai dar mais certo ainda. É porque isso, né? Boa noite, gente. A gente tentou hoje pelo YouTube, não rolou, o fone não estava funcionando, eu não estava escutando a Érica. Mas então agora a gente vai começar de novo, do início. Érica, seja bem-vinda ao Conversa Obrigada. Profissão. Fala um pouquinho então aí como que você, qual foi sua formação, né? Como é que você escolheu a graduação de enfermagem, um pouco da sua trajetória, né? Sim, sim, vamos lá então. Eu comecei na enfermagem quando eu tinha 18 anos de idade. Na verdade, Aham. comecei como auxiliar de enfermagem e eu fiz meu primeiro curso, o curso técnico, e comecei a trabalhar. E depois, trabalhando, eu comecei a fazer a faculdade. E nisso Aham. tudo, essa caminhada toda, hoje, 21 anos de enfermagem. Ai, nossa, isso tudo já? Tudo isso. É porque eu entrei com 18 anos, né? Então, meu primeiro emprego foi no Corpo de Bombeiros e foi quando eu tinha Uhum. 18 anos. Então, assim, de lá pra cá, esse já foi contando o tempo. Ah, sim, sim. Você estudou em que faculdade? Na Estácio de Sá. Tá, sim. Junto com o Luísa, né? Isso, Na com a Luísa, isso faculdade. mesmo, É. isso. Eu fui na Nós éramos da formatura, mesma turma. inclusive, de vocês. Eu fui na formatura, né? Tava lá, Ah, que né? legal, que Eu estava na legal. formatura de vocês. Eu não te conhecia ainda lá, né? Mas eu É estava na verdade, formatura. é. Muito Luísa, bom. grande amiga e excelente enfermeira É, também, é. isso eu sei. Ótimo, né? Então, me fala um pouquinho mais, assim, no curso, assim, o que que você, em termos de faculdade, como é que foi a faculdade? Como é que foi a graduação, né? Mas em termos assim, das matérias, Como é que foram as matérias? Como é que foi o curso em si? o que acontece? Quando eu comecei a faculdade, eu já tinha um pouquinho de noção em relação à área da saúde, porque eu já era auxiliar de enfermagem. Então, eu já tinha visto algumas matérias no Aham. curso técnico, e na faculdade é bem aprofundado, né? Então, eu já tinha um pouquinho Uhum. noção da questão das matérias. É, é uma faculdade realmente que exige bastante dedicação. Eu gosto muito, eu sempre gostei muito, muito, muito de estudar. Então, assim, sempre me dediquei bastante. E de uma maneira geral, eu acho que eu gostei muito da faculdade, né? Assim, de uma maneira geral, das matérias. Eu achei bem, bem interessante. Até hoje a gente continua estudando, né? A gente aprende na faculdade, mas continua estudando depois também, né? Uhum. Assim, que matérias você teve na faculdade? Qual foi a grade curricular sua? Você lembra mais ou menos Eu assim lembro, eu da? lembro das matérias que eu mais gostava, né? Então, assim, Aham, anatomia, fisiologia, farmacologia, microbiologia. Tem uma matéria que as pessoas não gostavam muito, que é bioquímica, né? Mas eu adorava bioquímica. E, aham, assim, eu gosto muito de entender como que as coisas realmente funcionam, né? Então, eu gostava de ir a fundo, procurar nos livros. Então, assim, essas matérias eu gosto muito, na verdade, fisiologia, entender como que o corpo funciona e se tem alguma alteraçãozinha no corpo, por que que aquilo aconteceu. Eu, particularmente, sou apaixonada por fisiologia, né? aham. Farmacologia também foi uma matéria que eu gostei muito. E as matérias voltadas mais para a enfermagem mesmo, saúde do idoso. E a gente costuma trabalhar, aprender coisas mais voltadas para a saúde do idoso, da criança. Tem outras matérias que são voltadas mais para a enfermagem, mas assim, no ciclo básico, né? A parte de microbiologia, anatomia, farmacologia, eu realmente gostava muito mesmo. Aham. Ah, isso é muito legal, né? Assim, é bom quando você entra num curso que você gosta, mas como você já tinha começado o curso, já tinha começado na área de enfermagem antes, né? Você já tinha Uhum. começado com técnico, aí você já conhecia melhor, você já estava assim inteirada da rotina, né? E isso Sim, fez com sim. que você já não estranhasse tanto, já fosse uma coisa mais assim íntima da sua vida, né? Então você já estava Sim, é. conhecendo melhor, né?
Sim, mas Ai, assim, de uma maneira geral, por exemplo, quando eu estava no técnico e eu não conhecia absolutamente nada, eu achava maravilhoso entender como que a célula funcionava, e mais detalhes, e saber o porquê de cada coisa. E na faculdade eu fui mais a fundo. Então, assim, de uma maneira geral, são matérias muito interessantes, elas exigem também bastante da gente, né? Você tem que ter muito conhecimento, muita disciplina, muita dedicação, mas é muito gratificante o conhecimento que a gente consegue adquirir com todas essas matérias, entendeu? você acha que tem muito mais a questão de decorar? Não, né? Você conhece, começa a Tem. conhecer, decora muita Não, coisa também, tinha né? muita coisa de decorar, tinha muita coisa de decorar. Sim, tinha coisa de decorar, sim. Ossos, assim, não tem como falar, vou aprender cada um desses, não. Assim, você vai decorar os ossos, os músculos, assim, tem decoreba, assim, não tem como. Algumas coisas tem que decorar, sim. Se falar que não tem, é mentira. Imagino, né? É. Imagino. Porque as pessoas, você conversando com uma pessoa que conhece bem, né? A pessoa fala assim, não, esse é o osso tal, não sei o quê, né? Aí eu que sou leiga não entendo nada, né? Aí eu fico perdidinha, né? Não entendo nada. Quando a pessoa já conversa, já falando especificamente do osso, do músculo, a fisioterapeuta vai falando, eu, hã? Tá, fico assim, aham. Aí Tá. repete tudo de novo lá, eu anoto, né? Porque se quiser que eu repita, eu tenho que anotar, porque eu não vou lembrar de jeito nenhum. Durante a sua faculdade, o curso é de 4 anos, né? Curso de quatro Agora são anos, 5 anos. Começou com 4, agora são 5 anos. são 5 anos, né? É Isso, é. assim, qual o período que você consegue estar, a pessoa consegue estágio, assim, já Então, a própria terceiro? faculdade, ela já todo estágio, a faculdade ela ofereceu. Eu não tive que procurar nenhum estágio por conta própria. A minha formação foi toda com Uhum. estágio fornecido mesmo pela própria faculdade. No terceiro período, a gente começava a fazer algumas visitas técnicas. Então, assim, uma visita a gente ia no posto de saúde, mas com o professor só olhar algumas coisas, era uma visita bem rápida. E estágio mesmo começou no quinto período. E a gente realmente botou a mão Uhum. na massa no quinto período. Botou a mão na massa, você quer dizer, botou a mão no paciente, né? É, exatamente, Ah, tá. exatamente, Ah, tá. exatamente. Porque não vai na padaria, né? Você vai botar a mão no paciente, né? Vai lá Sim, assim, é dá mão uma na massa literal. Assim, injeçãozinha, exatamente vai isso. dar uma E aí você injeçãozinha começa. aqui, troca um curativo É, ali. Isso, faz avaliação, começa a aprender como que é uma consulta de enfermagem, porque enfermeiro também faz consulta, né? Então a gente vai acompanhando junto com o professor, faz a duplinha de dois colegas para poder fazer o estágio. E assim, é tudo muito novo, né? Por mais que eu tivesse experiência como técnica de enfermagem, como auxiliar de enfermagem, quando a gente faz a formação do enfermeiro é uma outra responsabilidade, é uma outra visão. Então, assim, você faz a consulta e tem uma responsabilidade ali maior com o paciente, né? Tem um entrosamento maior, tem que entender muito mais, assim, qual o problema do paciente, o que você vai sugerir para ele contornar aquele problema, para buscar a saúde do paciente. Então, quando a gente vai para o estágio, a gente vai com essa visão, mas tem sempre um acompanhamento do professor. Ah, tá. E assim, ah, é fácil conseguir estágio? O estágio foi todo oferecido pela faculdade, então assim, Pela eu não própria pela faculdade. própria faculdade. A Tá. faculdade ela ofereceu todo o estágio. Então, todos os hospitais que eu fui, postos de saúde, tudo a própria Pela faculdade ela faculdade. Ela ofereceu, encaminhou. Tá. Exatamente, é. É, Eu e. lembro, Rita, que assim, alguns amigos que não trabalhavam, porque na época como que eu funcionava? Eu trabalhava e fazia faculdade. Alguns Uhum. amigos só faziam a faculdade. Os colegas que só faziam a faculdade, eles conseguiam buscar estágios extracurriculares. E aí eles conseguiam buscar por fora da faculdade. Então fazia o estágio obrigatório da faculdade e tinham outros estágios por fora. Esses estágios eu não cheguei a fazer, porque eu trabalhava nas horas que eu não estava na faculdade. Entendeu? Entendi, É. entendi. E é bem interessante, né? Porque além de aprender mais, você ainda consegue um dinheirinho por fora, né? Ah, tá. Esses estágios que eram indicados pela faculdade também eram Não, remunerados? não, não remunerado. Eles são estágios obrigatórios sem remuneração, trabalhando para Ah, aprender, né? tá, entendi. E aí você escolhe, você tem que escolher ou não? Tem estágio na pediatria, cirúrgico, ou não?
Não, tem que passar em tudo. Tem Tem que que passar passar em em tudo, na tudo. pediatria, tem que passar no posto de saúde, na parte de psiquiatria, no centro cirúrgico, parte de gerência, a gente passa em tudo, tudo. Não dá para escolher. Nessa hora tem que passar em tudo, a gente tem que aprender de tudo um pouco. Ah, isso é ótimo, né? Porque assim você também fica conhecendo várias áreas e pode escolher, né? Sim, com certeza, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Nessa hora já começa, assim, os próprios colegas já começam a ter afinidade por uma área ou por outra. O estágio já vai trazendo isso pra gente, um gostinho. Ou então aquele gostinho do que esse aqui realmente eu não quero, entendeu? Ah, É. entendi. E você na faculdade tinha alguma preferência? Teve alguma preferência? Sim, sim. Eu gostava muito de centro cirúrgico. E aí também eu trabalhei em centro cirúrgico. E parte de atenção básica que é o posto de saúde, né? Então, vacina, fazer consulta de enfermagem, todos os programas do Ministério da Saúde. E aí eu trabalho no posto de saúde. Então, assim, o que eu Ah, então realmente gostou, né? gostava, eu busquei e trabalhei. Aham. Sim, sim, Ai, sim, sim. que legal. Muito Mas gostoso também isso, trabalhei em né? lugar que eu não gostava. No início também, quando começou, depois da faculdade, né, que eu passei nos concursos, também não necessariamente eu fui trabalhar onde eu gostava. Fui para emergência primeiro, tive que passar em outros setores, CTI, depois eu fui para o caminho que eu gostava, né? Uhum. E você falou no concurso público. Tem bastante concurso público para a área de enfermagem? Sim, tem bastante concurso público para a área de enfermagem. Nessa carreira toda de 21 anos de enfermagem, eu trabalhei somente 9 meses numa clínica particular. Todo o restante do período foi em hospital público, né? Eu trabalhei em algumas esferas de governo, né? Municipal, estadual e federal. Eu passava nos concursos e continuava estudando. Aí vinha um concurso melhor, eu saía de um e ia para o outro. Então, é, fui trabalhando em lugares diferentes, entendeu, Vitor? Então, assim, tem muitas possibilidades e muitos lugares que a gente consegue realmente trabalhar nesse período todo, entendeu? Uhum. Desempregado não fica. E assim, eu nunca fiquei. Entendeu? Eu nunca fiquei em nenhum momento, eu nunca fiquei. Na verdade, eu sempre fui trocando um pelo outro. Eu nunca fiquei. Entrei com 18 anos na enfermagem e eu nunca fiquei desempregado. Agora a gente pode falar o seguinte, assim, não só a enfermagem, como outras profissões. Tem profissionais e profissionais, depende da dedicação de cada um. Eu nunca fiquei desempregada, em nenhum momento. Muito pelo contrário. Eu tive que fazer opção por matrículas porque eu tinha mais do que podia. Então eu tinha que sair para poder ficar com uma matrícula melhor, porque dá vontade de acumular tudo, mas não pode, né? Então eu Não tinha que sair pode. de um para entrar em outro, entendeu? Então assim, Ah, tem muitas possibilidades, tem. Depende da dedicação de cada um, né? aproveitando para dizer aqui que você recebeu aqui um elogio, né? Ah, De Drica, Drica. dizendo que você é incrível e super dedicada, tá? Então Obrigada, aí tá Drica. explicado por que que você conseguiu várias opções de trabalho aí. Então tem É. algumas pessoas aí que já reconhecem o seu valor aí, que é importante, né? Ó, Que é muito bom. eu tô vendo a Neiva também. Nós Ah, trabalhamos juntas, a gente trabalhou junto no hospital, a gente trabalhou na UTI neonatal e aham, realmente assim, por todos esses lugares que eu passei, por todos os hospitais, né, assim, nós vamos fazendo amigos, entendeu? Assim, a gente vai aham, aprendendo, porque a gente não sai da faculdade sabendo absolutamente tudo, não. Quando a gente vai trabalhar, a gente tem que aprender lá. Então, assim, o primeiro concurso que eu passei como enfermeira, isso é bem bacana, porque tenho medo, né? Eu estava até há uns dias atrás treinando uma enfermeira comigo lá no posto, e ela falou, poxa, assim, eu uhum, tô com medo de trabalhar, não sei como que eu tenho que fazer. Eu falei, olha só, ninguém sai da faculdade sabendo tudo, não é assim que funciona. A gente vai para um aham, setor e vamos aprender mais sobre ele. Então, o primeiro concurso que eu passei como enfermeira foi na Prefeitura do Rio. E aí eu fui trabalhar na uhum, UTI neonatal. Só que eu não tinha experiência na ah, faculdade de UTI neonatal. E eu tinha que chefiar uma UTI neonatal. O que eu fiz? Eu aprendi com a minha equipe, com os meus técnicos de enfermagem, como era a parte prática. A teoria, eu buscava a cada plantão. Terminava o plantão, eu chegava em casa, estudava sobre aquele paciente, aquela patologia, e no plantão seguinte eu mandava ver o que eu tinha aprendido. E assim eu fui em todos os outros setores. O que eu não sabia, que é a maior parte das coisas, você não sai da faculdade sabendo tudo, tem que desencanar em relação a isso. Você chega no setor e você vai desenvolver de acordo com a sua dedicação. E aí eu sempre fiz assim, eu fui aprendendo com os colegas a parte prática e a teórica eu buscava por conta própria. olha, você falou uma questão muito fundamental, né? E a gente sempre fala para os jovens isso, né? Que
muito do que você aprende. Na faculdade você não vai aprender tudo que tem para aprender, né? Então, eles vão às vezes pensando que, né, idealizam muito a faculdade, né? A faculdade Uhum, às vezes não, a maior parte das vezes decepciona um pouco em relação à expectativa que a gente tem, né? Então você tem uhum, muito, o estágio é muito importante, você fazer para você conhecer a prática, né? E quanto é importante também você ter uma visão de planejamento de futuro, de projeto de futuro. Quer dizer, vou sair, vou para campo, vou trabalhar e vou aprender uhum. mais e fazendo isso que você está fazendo. Teoria e prática caminhando junto, para você Sim, conseguir ser um bom profissional. Isso aí. sim, e humildade sempre, né, Rita? Porque assim, você chega no setor, o enfermeiro chega para coordenar uma equipe, só que você chega sem experiência. Eu, no meu caso, tinha uma bagagem como técnica de enfermagem, mas não tinha uma bagagem como enfermeira. Quando eu fui para a UTI-NEL, eu não tinha experiência nenhuma em UTI-NEL. Eu tinha passado na faculdade, tinha feito uma visita técnica na UTI-NEL, mas eu nunca tinha funcionado, enfiado um gel na veia do neném, do recém-nascido ali. Eu nunca tinha feito isso. E quando eu fui chefiar uma equipe. Tinham vários técnicos, eu tinha que fazer tudo. E eu não sabia. E aí foi nessa hora, com toda a humildade, trabalhando junto com eles. Assim, hoje eles são meus amigos, eu lembro muito desses dias. E eles me ensinaram a parte prática, realmente me ensinaram a parte prática. Tanto os técnicos quanto os enfermeiros do setor me ensinaram a parte técnica e eu estudei bastante a teoria. E pronto. E aí, quando eu passei para um outro concurso que eu falei, quando cheguei lá, eu falei, eu tenho experiência em UTI-NEL. Eu já estava, agora eu quero trabalhar na Ah. UTI-NEL. É isso aí, muito legal, né? Então, É. boa noite a todos, né? A gente está aqui, para quem está chegando agora, a gente está entrevistando a Érica Guimarães, que é enfermeira, tá? Trazendo a experiência dela, o conhecimento da área e está tá brilhantando aqui essa boa noite de profissão com as histórias que são muito, muito importantes para a gente saber, conhecer, né, a profissão de enfermagem. Érica, você tocou também uma questão que eu acho muito importante de falar. Qual é a relação entre o técnico de enfermagem e o enfermeiro, né, dentro de um hospital? Explica para a gente um pouquinho as diferenças, né, do trabalho, né, da formação também, porque eu acho que fica um pouco de dúvida com relação a isso. O que cada um faz? Você pode ajudar a gente? Pode explicar? Sim, claro. Assim, nós somos uma equipe, nós somos a equipe de enfermagem. Existe o auxiliar de enfermagem, a formação dele. Na minha época, a gente precisava ter até a 8ª série e a gente conseguia fazer o auxiliar de enfermagem, que é um curso que tinha duração de um ano, com matérias teóricas e mais a prática. O técnico de enfermagem, que é a duração na época que eu fiz, né? 1 ano e meio de curso, teoria e prática, e o enfermeiro, na minha época, 4 anos, mas agora são 5 anos de formação. E existe uma hierarquia. O enfermeiro, ele coordena a equipe, então ele coordena a equipe de enfermagem, os auxiliares e os técnicos de enfermagem. E todos nós trabalhamos juntos para fazer os procedimentos, os trabalhos de enfermagem, né? Tem alguns procedimentos que são privativos do enfermeiro, que só o enfermeiro faz, e tem outros procedimentos que tanto o enfermeiro como o técnico auxiliar de enfermagem nós fazemos juntos, né? E no hospital existe também a destreza de cada um. Às vezes tem um técnico de enfermagem que ele é mais habilidoso, às vezes, do que o enfermeiro. E tudo bem, tá tudo certo. Nesse momento, para ele funcionar uma vez, se for naquele momento, ele consegue lá funcionar. E tem alguns procedimentos que eles são mais específicos para o enfermeiro de nível superior, que só pode o enfermeiro de nível superior fazer. E aí nós vamos lá e fazemos, e o auxiliar e o técnico, eles auxiliam também no procedimento. Mas nós todos trabalhamos juntos, porque nós todos, o auxiliar, o técnico, o enfermeiro, nós somos a equipe de enfermagem. Uhum. Dá um exemplo pra Entendeu? gente de uma atividade de cada um, só uma de cada um. Você pode falar? Um de cada um. De É, que só seja o fácil de enfermeiro. Ó, entender. por exemplo, sim, por exemplo, consulta de enfermagem. Só quem faz a consulta de enfermagem é o enfermeiro. Eu hoje, por exemplo, eu faço pré-natal, eu faço preventivo, deixa eu ver mais o que eu faço e o técnico não faz. De uma maneira geral, as consultas de enfermagem são feitas pelo enfermeiro. O técnico auxiliar de enfermagem, eles não fazem a consulta de enfermagem.
entendeu? Isso Uhum. é uma questão também que tem essa divisão. Mas, por exemplo, Aham. funcionar uma veia pode ser o auxiliar, pode ser o técnico, pode ser enfermeiro, uma veia periférica normal. Podem os dois, entendeu? Então, assim, tem Uhum. alguns procedimentos específicos que só o enfermeiro e tem outros que o auxiliar e técnico. Em alguns hospitais, eles criam algumas normas, algumas rotinas e eles colocam alguns procedimentos que são só do auxiliar e do técnico, que são só do enfermeiro, mesmo o auxiliar e técnico podendo fazer. Mas isso é um POP, né, um procedimento operacional padrão que o próprio hospital acaba criando, entendeu? Mas nós temos Aham. essa separação. Então, algo bem claro aí seria a consulta de enfermagem. Por exemplo, coleta de preventivo, o enfermeiro faz, entendeu? O auxiliar e técnico não, Entendi. Entendi. Ótimo. entendeu? Muito bom. E hoje você está trabalhando no posto de saúde, que você falou, né? Que é a área que Isso você é. gosta, né? Sim, é. Eu trabalho Ai, que bom. na Estratégia Saúde da Família, o PSF, né? No Rio a gente chama Clínica Aham. da Família e lá em Caxias, onde eu trabalho, é Estratégia Saúde da Família. E a atenção Ah, então básica. você, eu vi seu Instagram, você gosta, né, de Gosto sim, gosto. família. Gosto assim, eu gosto de trabalhar com a população, gosto dos programas, assim. É muito gratificante para o enfermeiro trabalhar na atenção básica, na estratégia de saúde da família, porque a gente tem uma autonomia muito bacana. Então a gente consegue Uhum. a gente consegue acompanhar um pré-natal. Na verdade, assim, a saúde da mulher, eu consigo acompanhar a mulher no preventivo, e aí ela deseja engravidar. Nós pedimos, o enfermeiro consegue pedir os exames de pré-concepção, e aí ela engravida, a gente consegue acompanhar o pré-natal, e depois que o neném nasce, a gente continua acompanhando o nenenzinho na puericultura. Então tem um trabalho, tem Ah, um ciclo muito bacana, e a gente consegue intervir ali, a gente consegue ter um trabalho que a gente consegue avaliar. A gente faz ah, uma intervenção, a gente faz a consulta de enfermagem, tem um acompanhamento, a gente consegue ver um resultado. É muito bacana, é bem legal. imagino que sim, imagino que sim. Onde que um enfermeiro pode trabalhar, né? Eu vi que tem vários setores, né, segmentos, né, Uhum. digamos assim, né, ramos que pode trabalhar, mas diz pra gente aí onde que ele pode trabalhar, assim, que você Sim, sabe, é. né? O enfermeiro ele pode trabalhar aí na área hospitalar, né? E aí todos os setores do hospital. Ele pode trabalhar na atenção básica, são nos postos de saúde. Pode trabalhar em, por exemplo, em clínica psiquiátrica, que tem atendimento de paciente psiquiátrico. Agora também eu tenho acompanhado vários enfermeiros empreendedores que estão abrindo clínicas, né, para tratamento de feridas, para podem trabalhar em home care também, acompanhando o paciente em casa. E no empreendedorismo também tem estética, também tem algumas questões assim, em relação ao empreendedorismo do enfermeiro. Eu não tenho muito o que falar, mas eu vejo hoje que tem alguns colegas enfermeiros abrindo clínicas para poder fazer o trabalho de enfermagem. Então, assim, tem um ramo realmente muito grande, muito mesmo. Ah, entendi. Você tem ideia de qual é a faixa salarial, assim, que um enfermeiro início de carreira estaria ganhando? Isso, olha, eu conversei até hoje no grupo a gente mantém ainda o grupo dos enfermeiros da faculdade, né? E aí, como eu não tenho muito acesso à faixa salarial da rede privada, até conversei com uma colega e ela falou que gira em torno de 4.000 a 4.500. Na rede pública também, isso pode ser um pouco maior, um pouco menor e depende da carga horária, né? Então, assim, o enfermeiro tem isso é bem interessante saber, que a gente trabalha por plantão, né? A maior parte dos enfermeiros, eles trabalham por plantão. Por exemplo, 12 por 36. Trabalha um plantão de 12 horas e aí depois você fica 36 horas em casa e depois você vem para mais 12 horas de trabalho. Pode ser também 12 por 60. Trabalha um dia e folga dois. Então, assim, é tudo por escala. E como no hospital nunca fica sem enfermagem, você tem que cumprir um plantão de 7 às 7, a grande maioria de 7 às 7, e quando dá 7 horas da manhã às 7 horas da noite, né, às 19 horas. Quando dá 19 Uhum. horas, chega outra rendição que também vai fazer o plantão noturno. Nesse momento aí, quem trabalha à noite também ganha adicional noturno. Então, assim, tem alguns acréscimos no salário também, entendeu? E a carga Entendi. horária, né? É bem variável, assim. Tem de 20 horas, de 40, de 44, 30 horas, assim, tem muita variedade de carga horária e de salários. Então, ótimo. Aqui, peraí, a Cleide Neves colocou esse trabalho da equipe da saúde e atenção básica é de suma importância. Parabéns, Érica.
Fala com paixão da Obrigada. profissão. Sou psicóloga materno-infantil do SUS e trabalho com a equipe multidisciplinar. O Ah, pessoal legal. realmente é um trabalho realmente muito bonito, né? É um trabalho que, como você falou, você vê o quanto é importante o trabalho, o quanto, né, ele tem uma representatividade na população, né? O quanto é Sim. necessário. Sim, o paciente ele acaba confiando muito na gente, muito, muito Uhum, mesmo, sabe, Rita? Assim, paciente às vezes que não quer fazer um tratamento porque ele está desconfiado, mas quando você vai lá, ele já conhece você há tanto tempo, ele fala assim, não, se você está passando isso, realmente eu confio no que você está passando. E aí a pessoa faz o tratamento que foi indicado porque ela já te conhece há muito tempo, você já foi na casa dela, você tratou do filho, tratou dela, da mãe, assim, você é praticamente da família, porque a gente também faz visita domiciliar, a gente vai na casa dos pacientes também. Então, assim, tem essa relação e, aham. assim, a nossa intervenção acaba sendo bem assertiva porque eles aceitam a sugestão do tratamento, entendeu? É muito bacana, é muito gratificante. Ai, que bom, bom, muito, muito legal. Eu vejo que esse trabalho realmente é muito bonito. Eu não gostaria de fazer, mas eu acho bonito. Eu acho bonito quem faz. É, tem, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Vai colocando a pergunta aí, que a gente já está caminhando, daqui a pouco a gente termina, né? A gente está já bem adiantado aqui. Bom, é, a gente já. As perguntas aqui da minha colinha, tá? Vou olhar minha colinha aqui só para ter uma. Tá. Assim, você observa assim, já estão dando um coraçãozinho. Isso, gente, coraçãozinho para o Instagram entender que isso é relevante. Muito importante isso, para falar desse trabalho bonito, assim, né? Da enfermagem, né? E eu estava lendo, né, a história da enfermagem, como é bonita a história da enfermagem, né? Sempre relacionado com a vida, né? Sim, é Uhum, muito. Como é importante, como tem um valor assim, ímpar, né? uhum. Único na vida das pessoas. Com relação à profissão em si, o que que você poderia dizer para as pessoas que têm interesse por essa área? O que que elas, qual característica assim você vê como primordial para quem deseja ingressar nessa área da enfermagem? Rita, eu acho que assim, primordial é você querer ajudar o outro, né? Se contribuir com a sociedade, com a vida do outro, porque a gente está o tempo todo ali, assim, às vezes é muito puxado o trabalho, né? Às vezes trabalhar com a doença, né? Você não está trabalhando, não é sempre que você está lá cuidando de um bebê que está saudável, né? Às vezes está tratando com um bebê que está doente, uma mãe doente. Então, assim, você tem que querer realmente ajudar o próximo, né? Então, assim, e não é Uhum, simplesmente uma coisa que tem que deixar, que eu acho que é importantíssimo, não é você é, trabalhar assim por amor, porque assim é uma profissão, a gente trabalha com amor, mas a gente é remunerado por isso e você tem que querer ajudar o outro, mas tem que saber que é uma profissão. Porque assim, a enfermagem ela é muito bonita, né? Como a gente vê, sempre uma enfermeira ajudando lá um enfermo, doente. Nossa, que bonito isso. É bonito, é realmente bonito. E como sugestão para quem está ingressando aí no mercado de trabalho, quem quer estudar, né? Eu acho que tem que ter em mente o seguinte: a gente tem que querer contribuir com a sociedade, sim, e tem que ser profissional, porque assim, nós somos profissionais, nós não somos só caridade, entendeu, Rita? Então, assim, eu espero que realmente assim, os próximos colegas, os novos colegas, quem sabe esses que estão assistindo aqui, né, nossa live, esse bate-papo aí, eles tenham isso em mente, que a gente quer sim ajudar o outro, ajudar a população, ajudar o paciente, mas a gente tem que ter em mente que nós somos profissionais. Então, nós somos profissionais assim, que a gente tem que estudar muito, a gente tem que se dedicar muito, a gente trabalha com a dor do outro, é bem puxado trabalhar com a dor do outro, com o sofrimento do outro. E nós temos que ter em mente que a gente precisa ter essa valorização de que nós somos profissionais, sim, que a gente não está trabalhando ali como uma caridade. É maravilhoso, é extraordinário ajudar o outro, mas não é caridade, é uma profissão e merece ser reconhecida e valorizada. Então, quem está entrando no mercado de trabalho agora, é importante entrar com essa visão. Vamos ser profissionais. Nós vamos ajudar, contribuir com a sociedade, sim, mas somos profissionais. Então, isso aí eu acho que é alguma coisa que a gente tem que mudar um pouquinho aí na enfermagem em si, porque o que eu percebo é que a população, de uma maneira geral, a sociedade, vê a enfermagem
a profissão enfermagem como um pouco de caridade. Não é isso. Nós somos profissionais e temos que ser, já temos que ter isso em mente, que a gente vai trabalhar com a dor do outro, vamos ajudar o outro, sim. Mas que nós precisamos buscar a nossa valorização como profissionais no mercado. Entendeu? Eu acho que é Entendi. isso. Aqui, olha, aqui, o Jorge Madeira, Uhum. aliás, ex-colega de trabalho, tá? Uhum. Muito gente boa, pessoa maravilhosa. Ele está falando que a filha dele graduou no final do ano passado em biomedicina. Ela Uhum. estagiou na Fiocruz, atualmente ela faz o curso técnico de enfermagem no Senac. Ele está perguntando se caso ela busque a graduação em enfermagem, o tempo vai diminuir? Eu acho que Não, não. não vai não. As Não, matérias são não vai diferentes, não não, vai diminuir. são diferentes. Porque assim, por mais que tenha anatomia no curso técnico, é uma carga horária muito reduzida comparada com o da faculdade. Então, assim, por mais que às vezes no hospital fale assim, enfermeiro. Vem cá, enfermeiro, chama a enfermeira. Aí vem enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem. Mas as formações são diferentes. Todos nós somos equipe de enfermagem. Mas na graduação, a matéria ela é mais ampla. Ah, entendi. É, mais ampla. Imagino que sim. É muito Uhum. comum você ver matérias, pode ser que matérias da biomedicina, dependendo das matérias que ela fez na biomedicina, possam ser aproveitadas na graduação da enfermagem, Uhum, dependendo isso. da matéria, E da carga da horária carga também. horária Sim, também, exatamente. porque Exatamente. eu aproveitei algumas matérias na minha faculdade que não tem a ver Uhum, para outro curso, mas porque a carga horária isso. era isso. Gente, tem mais alguma pergunta aí? Eu acho que tem interessante aqui. É, não, é assim, eu acho que da minha grade de perguntas, eu fiz todas. Se tem mais alguma pergunta aí, ô Jorge, da sua filha? Não? Vamos lá. Se tem mais alguma pergunta aqui, não vi mais nenhuma. Por enquanto, eu acho que está tudo bem. Deixa eu ver. Assim, o que que você gostaria de deixar? Você já fez um recado, né, para as pessoas. Assim, você vê alguma característica pessoal, né? Assim, além dessa que você falou em relação a observar, né, a pessoa observar muito essa relação, né, da questão do comportamento em relação a questão da caridade, não olhar muito a questão da enfermagem como uma questão de caridade, mas né, esse ajudar o outro com esse olhar, né, de saber ser profissional realmente, olhar para o lado do profissionalismo, principalmente, mas teria alguma outra questão, assim, uma característica pessoal, né, uma competência, alguma coisa que a pessoa, uma habilidade que a pessoa tenha que ter na enfermagem ou não precisa, a pessoa pode aprender isso. Sabe o que eu acho, Rita? Eu acho que assim, que qualquer habilidade a gente consegue desenvolver, sabe? Talvez algumas pessoas tenham Uhum, aptidão mais para uma coisa ou para outra. Por exemplo, eu tenho uma aptidão bacana para poder liderar equipes, para coordenar equipes. Mas quem não tem, pode desenvolver essa habilidade. Entendeu? Simples assim. aham, Então, assim, eu não tinha habilidade para poder trabalhar com um prematuro, com um bebezinho de 1 quilo. Eu não tinha, mas eu desenvolvi essa habilidade. Então, assim, eu não acho que tenha que ter, você tem que ter o tem dom que para ser ser uma coisa. enfermeiro. Não, você tem que querer realmente ajudar, contribuir com a sociedade, ajudar o outro, mas está Uhum. disponível, flexibilizar para você aprender coisas novas, entendeu? E eu acho que qualquer ser humano é capaz de aprender qualquer coisa. Depende da dedicação dele. Então, assim, eu não vejo que para Sim, poder ser enfermeiro precisa ter uma habilidade especial. Não. Eu acho o seguinte, você precisa estudar muito, porque assim, você tem que saber o que você está fazendo, é a vida do outro que você está lidando ali, é muita responsabilidade, é muita, muita, muita responsabilidade. Então você tem que ter essa noção, vai estudar muito e por mais que você não tenha habilidade em alguma coisa, você vai treinar, treinar, treinar até conseguir fazer. Eu acho que é até assim. conseguir fazer isso, Eu tá, acho que é assim. ótimo, ótimo. Não, é assim, sempre tem, às vezes tem alguma profissão, não que você Uhum. tenha, né? Concordo com você que realmente a pessoa pode desenvolver, né? Muito, mas às vezes tem um ou outro detalhe, por exemplo, tem Sim. cursos que você tem que ter um gosto pela leitura muito forte, você tem que Aham. ler muito, né? E tem outros que você são cursos mais práticos, então a pessoa não precisa, pode
ler muito, mas não precisa ter necessariamente uma leitura contínua, né? Entendi, Então, às vezes entendi. tem uma outra coisa que se destaque. Mas eu É, concordo com você, que realmente, para ser um bom profissional, você tem que se dedicar, e realmente sim, tem que é, fazer, desenvolver nesse sentido, né? sim, sim, é. Tem mais alguma pergunta aqui? Acho que não, acho que a gente É. já acabou aqui, né? Acho que já acabamos. Aqui a Denise deixou um recado para você também. Boa noite, Érica, uma profissional competente e super dedicada. Parabéns, Obrigada. Érica. Então, acho que já tem vários parabéns aí para você. Carga horária. Ah, ele quer saber a carga horária de trabalho, Ah, carga horária, Jorge? sim. Carga horária de trabalho, Jorge? Ou carga horária do curso? São 5 anos, né? Agora. Ele é do curso, eu posso falar, então, do curso são os 5 anos, né? Agora são cinco É. anos. E depois, se quiser, pode fazer uma especialização. Por exemplo, eu fiz especialização em enfermagem do trabalho, né? Então, você pode fazer especialização em várias outras áreas. Assim, as possibilidades são imensas. Agora, em relação à carga horária do trabalho, foi o que eu falei. Na enfermagem, nós temos vários tipos de carga horária. Então, assim, tem carga horária de 20 horas, de 20 horas semanais, 24 horas semanais, 30 horas, 40 horas, 44 horas semanais. Então, assim, é muito. São muitas as possibilidades. Depende do hospital, né? O vínculo que você vai ter com esse hospital também e da organização do sistema mesmo do próprio hospital. Por exemplo, no posto de saúde, a carga horária são 40 horas semanais, porque eu trabalho de segunda a sexta. Então, isso aí é dividido de segunda a sexta as 40 horas semanais. Mas num hospital, por exemplo, pode ter um enfermeiro que faz um plantão de 24 horas semanais. Ele vai uma vez só no hospital, na semana, e faz um plantão de 24 horas semanais. Pode ter enfermeiro que vai no plantão, um plantão de 12 e folga 2 dias. Ou, de repente, ele vai um de 12 e folga um outro dia. Então, assim, a carga horária do enfermeiro, ela é bem variável. Não tem como falar assim, ou é um ou é outro. Não, tem uma variedade bem grande de carga horária aí dos enfermeiros, né? Em relação ao plantão ou em relação ao, como a gente chama, ao diarista, né? Enfermeiro plantonista ou diarista. No caso, hoje, eu trabalho no posto de saúde como se fosse diarista, porque é de segunda a sexta, né? Tá. Satisfeito, Jorge? Respondido as suas perguntas? Ah, ele falou depois que era trabalho mesmo. Ah, tá. Ah, E uma a coisa Denise também, falou. às vezes Ah, enfermeiro, por conta dessa carga horária, imagina, trabalhar uma vez só 24 horas na semana, ele consegue às vezes colocar um outro emprego junto. Então é muito comum um enfermeiro trabalhar em 2 lugares. É muito comum, muito comum. tá. Entendeu? Trabalhar em 2 lugares, né? Em Porque dois às vezes dá para hospitais, é. conciliar, dá para Sim, conciliar. dá. Às vezes dá para conciliar. A grande maioria dos enfermeiros trabalham em 2 hospitais, entendeu? Sim. Então tá bom. Ele positivo aqui. A Denise falou algumas coisas aqui sobre a questão do. Na faculdade somos, Denise falando, Lima, né? Na faculdade Hum, somos ensinados a desenvolver a liderança até porque o enfermeiro é líder da equipe. Ah, tá, exatamente. pedindo falar um pouco da diferença para o hospital, né? A diferença do hospital, da liderança para o hospital. A diferença é do enfermeiro no hospital e enfermeiro da estratégia. A Acho que tem uma diferença? diferença. Sim, É, tem sim. O que acontece? O enfermeiro no hospital, assim, a parte assistencial, em relação à liderança, que você quer saber, né, Rita? não, a Denise que falou, a Denise Lima que pediu para você falar sobre a diferença entre o enfermeiro da liderança, da estratégia e enfermeiro no hospital. Acho que Sim, parece ter uma diferença, né? sim, Então, quando a gente trabalha no hospital, a gente coordena a equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem. E é a parte assistencial ali, de cuidar do paciente, fazer o curativo, funcionar uma veia, coordenar a equipe, distribuir as tarefas do que o técnico e o auxiliar de enfermagem eles vão fazer, quais são os pacientes que cada um vai cuidar, aprazar toda as medicações, a hora que cada medicação vai ser administrada, fazer o link com com os outros setores, com o fono, com fisioterapia, com os médicos, tem esse link todo também.
de uma maneira geral, essa é o trabalho do enfermeiro no hospital, né? Então, assim, a parte assistencial e a parte própria de liderança mesmo com a equipe de enfermagem. Na Uhum. estratégia saúde da família, nós trabalhamos tem um médico na equipe, tem dentista, o auxiliar do dentista, e nós temos os ACS, que são os agentes comunitários de saúde. Então, a gente coordena os agentes comunitários de saúde também. E esses agentes comunitários de saúde, eles não são da enfermagem, mas eles também são coordenados pela gente. Eles vão na casa das pessoas, eles fazem um trabalho domiciliar mesmo, eles trazem a demanda do que a família está precisando para o enfermeiro e a gente distribui qual demanda é para o enfermeiro, qual demanda é para o médico, ou a demanda é para o enfermeiro e para o médico. E a gente marca as consultas de enfermagem ou do médico e nós fazemos esse trabalho com a população. Na atenção básica, na estratégia de saúde da família, como eu falei, o enfermeiro ele faz a consulta de enfermagem de pré-natal, faz a consulta de enfermagem de hipertenso, diabético, faz a consulta de enfermagem para coleta de preventivo, saúde da mulher, avaliar a mama, coleta de preventivo. A gente trata tuberculose do início ao final, a gente faz acompanhamento de hanseníase. Então, assim, na estratégia de saúde da família, o enfermeiro faz as consultas de enfermagem baseadas em protocolos do Ministério da Saúde e faz consultas de enfermagem muito rotineiro, assim, é muita consulta. Sem falar na parte também de vacina, que também é uma das responsabilidades do enfermeiro da estratégia de saúde da família. Então, assim, de uma maneira geral, essas são as diferenças. Eu vejo que a diferença maior talvez seja a consulta de enfermagem, que a gente faz muito na atenção básica, né? Então, o paciente fica com a gente faz a consulta de enfermagem. E a liderança, que é com os agentes comunitários de saúde, também tem um técnico de enfermagem na nossa equipe também, mas no caso é um só. E no hospital, a gente coordena mais outros técnicos e mais outros auxiliares e o link com outras áreas aí da saúde. Ah, Entendeu? sim, entendi. Tem uma diferença bem grande. Tem uma diferença, tem uma diferença sim. O Jorge está perguntando mais uma coisinha que o Jorge adora. Que a bom, pandemia, né? a pandemia trouxe preocupação, medo ao exercer a sua profissão? Sim, trouxe. Há mais ou menos, eu acho que mais ou menos um ano, a gente teve o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, foi lá no posto, e eles perguntaram, foi bem parecido com a pergunta do Jorge, né? Assim, o que assustava mais, assim, que medo que poderia ter, né? Assim, em relação à pandemia. E eu vou responder a mesma coisa, que é em relação ao desconhecido, né? Porque até hoje a gente está procurando muitas coisas, assim, muitas respostas, a gente não tem resposta para tudo ainda. No início, assim, era um desafio enorme, porque assim, a gente tinha, em nenhum momento eu fiz home office, muito pelo contrário, eu tive que trabalhar mais ainda fora, né? E a gente não sabia o que ia acontecer. E naquele momento, realmente, a gente não podia recuar. Eu fico até arrepiada, ó. A gente não podia recuar, a gente tinha que avançar, porque as pessoas dependiam disso, elas dependiam do nosso cuidado, da nossa assistência, e a gente faz um juramento, realmente, a gente tem que cuidar do outro, a gente tem que defender o outro. Então, nessa hora, a gente estava lutando, literalmente, nós somos hoje, assim, soldados lutando com o desconhecido, e a gente não podia recuar, a gente tinha que realmente seguir. Então, assim, foi um grande desafio, assim, tem coisas ainda que são bem desafiantes pra gente, mas eu acho que realmente a gente vai caminhar aí realmente para a resolução dessa questão. Então, assim, eu realmente acredito muito, eu sou muito otimista e eu acho que isso vai passar. Mas realmente foi um momento de muita preocupação, de medo, claro, receio. E outra coisa, lembra que a gente falou que a gente tinha que ficar estudando o tempo todo? Nessa hora, a gente também começava a estudar muitas coisas. Por exemplo, o que eu posso fazer para evitar que eu me contamine? O que eu posso fazer para evitar a disseminação? O que eu posso orientar para os meus pacientes? Então, assim, nessa hora não tem um manual, porque foi algo novo. Então, olha aí, mais uma vez tendo que estudar para poder buscar questões. Então, nessa hora eu fui buscar por mais questões. Até em relação rapidamente às vacinas, Rita. Cada hora que chegava uma vacina nova, eu não sabia de todas. Mas quando chegava uma, eu pegava aquele manual inteiro, lia aquilo tudo e
e ia vacinar. Então, assim, eu estudo o tempo inteiro. Então, como eu falo, a enfermagem não é caridade. Ela é uma profissão e a gente tem que estudar muito, muito, muito. Então, assim, a gente tem que ser valorizado por isso. Assim, o profissional tem que se valorizar porque é muito estudo. Então, assim, são muitas coisas novas e que tem que estudar para a gente saber qual o caminho seguir, qual o melhor caminho seguir, né? Sim, com certeza. E assim, eu agradeço muito, né, por vocês estarem lá, né? Porque assim, pra gente, eu posso ficar em casa, né? Pude ficar em casa, mas vocês não, né? Então Uhum. eu vejo daqui, porque eu moro, a varanda aqui é pro posto. Eu vejo o posto, eu Ah, vejo a fila, eu vejo as pessoas trabalhando ali, né? Então eu vejo que enquanto eu podia ter medo, vocês não podiam ter medo, vocês tinham que enfrentar o medo e ir para lá, é, né? Então, é. assim, a gente tem que agradecer realmente, é um trabalho lindo, um trabalho que a gente tem que valorizar realmente muita coisa. Assim, E sabe o que acontece, Rita? É muito gratificante a gente poder ter a possibilidade de fazer um algo a mais, sabe? Porque imagina, claro, a gente se expõe assim o tempo todo, mas fala, nossa, eu tenho que fazer isso e eu vou conseguir porque precisam que eu faça isso. Então eu vou lá e vou fazer. Então, assim, o sentimento que você tem depois de, assim, às vezes trabalhava em campanha de vacinação e 3.000 doses aplicadas em um único dia. Você ficava muito cansada. Eu pensava, nossa, eu tô me expondo muito, porque são muitas pessoas passando por mim. Mas depois, quando termina aquele serviço, fala assim, caramba, que coisa boa. Caraca, o sentimento é muito bom. Assim, eu fiz o melhor que eu pude, eu contribuí com a população. E se eu não fosse enfermeira, eu não poderia estar contribuindo desse jeito como eu contribuí nesse período todo de pandemia. Então, assim, eu fico falando com você, eu fico emocionada, sabe, Rita? Mas é um eu período... também fico, eu também fico emocionada, assim, sabe? Porque, assim, eu vejo que para que eu possa, né? Eu digo por mim, né? Mas para Uhum, que eu possa estar na minha casa, no conforto da minha casa, existem pessoas que estão trabalhando, uhum, né? Permitindo que outras pessoas possam ter um tratamento, um cuidado, um carinho, né? uhum, Assim, eu perdi muita gente uhum, nessa pandemia, né? Mas acho que muitas pessoas perderam também, né? E você fala uhum. assim, mas muitas mais pessoas poderiam ter se perdido se não fosse o trabalho de tantas pessoas dedicadas como você, como, né, como os médicos, como, sabe, pessoas tão maravilhosas, né, que dedicam. É que eu não posso falar muito, porque o meu nariz fica vermelho. Eu sou do tipo que chora pelo nariz primeiro para depois chorar pelo olho. Mas a gente torce, né, para que mais pessoas enxerguem, né, a necessidade de cuidar do outro, né? Cuidar de todas as Uhum. formas possíveis, não apenas, né, um cuidado. Nessa pandemia a gente pôde perceber que nem todo mundo olha para o outro de verdade, né? Então nós temos várias pessoas que estão olhando, né? Olhando da forma como você olha, né? Olhando com esse cuidado que é de ir ao outro e oferecer o meu melhor. Se o seu melhor é você cuidar do outro através da vacina, se o seu melhor é ir através do outro através de um exame, e é isso que você está oferecendo. Esse mês de outubro a gente fala disso, prevenção da saúde da mulher, né? Uhum. Então, esse é o seu melhor e você está dando o seu melhor. E você sempre fala isso, né? De ser profissional Uhum. melhor, né? Mas Sim. tem gente também que está fazendo outras atividades aí, né? Oferecendo um carinho de uma comida quente, Claro, né? é. Porque perdeu um emprego. Então, Uhum. cada um de nós fazendo o nosso melhor, né? Sim, com Então, certeza. nessa a gente acolhe o outro da nossa forma de pensar e de sentir, né? E esse acolhimento é o que cada um de nós pode fazer de melhor, né? Eu acredito muito nisso, sempre Também. acreditei. Então, e eu Também. agradeço muito você por ter participado aqui, né? Jorge está agradecendo pelos esclarecimentos, parabéns pela sua missão. É isso, né, Jorge? É Ai, uma missão, obrigada. né? A missão é uma missão bonita, uma missão muito verdadeira, né? Uma missão que você fala, não é caridade. Eu também acho que não é, mas é missão, Uhum. porque missão, né? Que é a missão que você assumiu, né? E a missão que a gente Um compromisso, né? Aquele um compromisso. compromisso, Isso, é. Eu vejo né? exatamente isso, o compromisso, porque assim, é, eu,
agora o WhatsApp, essa época de pandemia, assim, muitas vezes fora mesmo do horário de trabalho, respondendo as minhas agentes comunitárias que entram em contato com os pacientes. Eu não sou remunerada nesse momento, mas assim, é um compromisso, porque a gente está passando por coisas que a gente não viveu nunca. Então, assim, é um compromisso com a população, um compromisso com o outro, entendeu? Então, assim, não é, como a gente falou, não é caridade, é compromisso, né? Compromisso, dedicação, estudo e se sentir bem por estar fazendo o seu melhor. E aí, Rita, eu acho o seguinte, independente da enfermagem, mas eu acho que assim, que todo profissional, quando a gente faz com carinho, com dedicação, a gente faz o melhor, o sentimento é muito bom do resultado. Eu tô falando do meu, porque eu me sinto muito bem quando eu faço o meu melhor. Nossa, é muito gratificante. Eu fico exausta, cansada, não aguento nem mais andar, mas eu falo, cara, eu tô me sentindo muito bem, porque eu fiz o meu melhor. Não poderia ter sido melhor de outra maneira. Eu me dediquei ao máximo. E aí a recompensa, ela vem. Então, para os jovens que estão aí querendo decidir qual a profissão, é assim, independente da profissão. Se vier ser enfermeiro, venha com dedicação, com garra, com comprometimento e, digamos assim, não, isso aqui eu vou me dedicar muito, vou estudar e vou fazer o meu melhor. Mas independente da profissão, que realmente faça o melhor. Seja, tentar ser o melhor a cada dia, buscar conhecimento, né? E assim, e contribuir com a sociedade, porque todas as profissões contribuem com a sociedade, né? Eu amo a enfermagem, eu sou enfermeira. Mas assim, né? Mas todas as profissões contribuem com a sociedade. Então, assim, faça o seu melhor, porque a recompensa, ela vem financeiramente, sim. E também vem a parte pessoal. Porque a cada dia, o caminho é muito longo, são muitos anos de contribuição aí, né? Muitos anos de trabalho. Então, você tem que ter esse recompensa de trabalhar, se dedicando bastante e tendo essa recompensa do seu trabalho bem feito. Eu acho que essa aí serve para todas as profissões. Tá, fechou com chave de ouro, não tem mais nada para falar, só te agradecer muito, desejar que você tenha cada vez mais sucesso na sua profissão. Obrigada. Foi muito bom conhecer você, te agradecer muito, a Luísa também pela indicação. E boa noite a todos, tá? Até que ficaram até o final, né? E muito obrigada, viu? Muito obrigada, Érica. Boa noite a todos, então, prazer. Boa noite. Beijo, tá? Beijo, tchau.